Bom dia. Auditório cheio de novo, muito bem. Bom dia a todos. Nós vamos continuar o nosso congresso hoje com a palestra do professor Sachs, que eu gostaria de chamar para a mesa. Aquelas apresentações de praxe, eu estava pensando que falar do professor Sachs é difícil. É um prazer, ao mesmo tempo, apresentar o professor Inácio Sachs, e é muito difícil, porque é uma vida tão rica, com tantos combates, tantas lutas, e sempre nos bons combates, eu diria. Mas do que ontem mesmo nós fizemos uma entrevista com ele, o submetemos a uma espécie de um tribunal da Inquisição. Durante 4 horas nós entrevistamos o professor Sachs. Enfim, o que eu vou falar hoje agora em 2 ou 3 palavras, terá a oportunidade de ler todo esse material que vai sair no final do ano, no próximo, no número do Caderno do Desenvolvimento. Mas, enquanto isso, em 2 palavrinhas, o professor Sachs, para quem não conhece, que é muito pouco provável, porque ele tem fortes ligações com o Brasil e ele formou dezenas de alunos e pesquisadores brasileiros e tem grande influência, vem muito ao Brasil. Ele chegou aqui menino, com 12 anos. Ele estava nos contando ontem, quando chegou da Polônia, no final da guerra, antes do final da guerra, em plena guerra. Ele chegou no Rio de Janeiro, ficou muito vindo de Varsóvia, passando por vários países, chegou aqui, ficou muito impressionado com o Rio de Janeiro, com a praia de Copacabana, onde havia 42 arranha-céus. Em Varsóvia tinha 1 ou 2 só. Ele achou isso aqui o auge do progresso. Então, mas ele contou várias histórias. Mas, enfim, o professor Sachs esteve em todos os combates a favor do desenvolvimento, eu acho que desde muito jovem. Primeiro na Polônia, para onde ele voltou nos anos 50. Depois na Índia, no final dos anos 50, onde ele fez o doutorado dele e travou conhecimento com a realidade de um outro terceiro mundo que não era o Brasil. Ele começou a fazer seus estudos de economia aqui no Brasil, onde ele viveu por 14 anos nesse primeiro período de juventude, e depois ele foi para a França no final dos anos 60. Hoje em dia, desde então, ele participou de várias comissões de órgãos das Nações Unidas, sempre ligados, de uma forma ou de outra, ao desenvolvimento, às organizações que, desde então, também, desde 72, desde Estocolmo, estão pensando no ecodesenvolvimento. O ecodesenvolvimento, aliás, sabidamente hoje, é reconhecido que é uma invenção, não vou dizer invenção, mas, enfim, a palavra existia. Não foi uma invenção do professor Sachs, mas foi ele que deu conteúdo à palavra. Enfim, por todas essas razões e várias outras, e por ele, sobretudo, ser um sócio fundador do Centro Celso Furtado, nós achamos que valia a pena ouvir o que ele tem a nos dizer hoje. O professor Sachs é um grande humanista também, e o que eu acho que distingue o professor Sachs de outros é o que ele... Esse aqui é um livro de memórias dele, que saiu pela Companhia das Letras há uns 4 anos, e que eu traduzi. E em que ele diz uma coisa muito bacana. Ele diz que nas ciências sociais, tudo bem, elas são sempre relevantes, as pesquisas, mas nada substitui a vivência, os sapatos resistentes, os jipes que varam as regiões de difícil acesso e o contato, finalmente, com os verdadeiros inventores do cotidiano e do desenvolvimento. Esse é o espírito que vocês veem do professor Sachs, e com a palavra, professor. Estar aqui nesse congresso do Centro Celso Furtado, lembrando que eu tive a grande chance na minha vida de ter discutido os temas que vou abordar hoje muitas vezes com o próprio Celso. Eu vou lhes falar, o tema da minha fala é rumo a um novo contrato social para um desenvolvimento includente e sustentável.
O acaso às vezes faz bem as coisas. Estamos vivendo neste ano duas efemérides importantes. 28 de junho de 1712, nascimento de Jean-Jacques Rousseau. 1762, a publicação do seu seminal du Contrat Social. Datas redondas. E o nosso desafio para hoje é entrar com o bom pé, eu penso com o pé esquerdo, numa nova era, o antropoceno, reconhecendo ex post, com mais de 2 séculos de atraso, que fomos propulsados nessa nova era pela Revolução Industrial. Cedo demais para avaliar até que ponto a Rio +20, que mal acaba de terminar, avançou rumo a este objetivo. Não se trata de avançar aos trancos e barrancos, e sim promover um processo pactuado entre todos os países membros das Nações Unidas sobre a forma de um megacontrato social traduzido em planos plurianuais de desenvolvimento. Os mercados deixados a si mesmos têm a vista curta e a pele grossa. E nós precisamos introduzir uma perspectiva de vários anos, para não dizer decênios, e, obviamente, uma perspectiva social para discutir os rumos que gostaríamos dar à nave espacial Terra. Quando eu falo do planejamento, devo destacar dois aspectos relativamente novos e recentes. O planejamento começou com o ábaco na mão. Nós estamos vivendo na era do computador. Isso, do ponto de vista técnico, muda completamente as condições do planejamento. Por outro lado, a história conturbada do planejamento fez que, em muitos casos, o planejamento tivesse coincidido com governos autocráticos. Nós queremos restaurar o planejamento, mas um planejamento democrático, baseado num diálogo com todos os segmentos da sociedade. E eu não vou gastar tempo para citar trabalhos de vários e eminentes autores do passado. Vou lembrar apenas que, nessa visão de um planejamento a longo prazo, devemos nos lembrar das figuras do Kalecki, que foi meu mestre, Tinbergen, do enorme esforço dos indianos, Mahalanobis e Pitamer Pant, sem esquecer o esforço pioneiro de Celso Furtado aqui no Brasil. Bom, mas você acha que três microfones ruins dão um bom? Não. Isso, aqui no Brasil isso são... não, mas isso é questão de feiticeiro. aqui no Brasil não. Isso é macumba, desculpem. Vamos tentar. Vamos. Tenta tudo. Bom, tudo pelo desenvolvimento. Vai. Tudo bem. E eu vou provocar vocês lançando uma ideia que pode parecer esdrúxula. Por que não pensar num plano mundial de desenvolvimento socialmente includente e ambientalmente sustentável, prevendo estratégias distintas, porém harmonizadas, para diferentes grupos de países
e para diferentes grupos sociais dentro de cada país. A condição para avançar nessa direção é de prever, ao mesmo tempo, um dispositivo central de financiamento do desenvolvimento dos países e dos segmentos da sociedade menos favorecidos, a cargo dos que ocupam os pisos superiores da pirâmide social. Esta é a tarefa central que, a meu ver, emerge para o sistema das Nações Unidas no após Rio +20. O que esperar, portanto, das Nações Unidas? Primeiro, um fundo de desenvolvimento includente e sustentável bem superior aos recursos atualmente disponíveis, podendo chegar, quem sabe, a 2% do PIB mundial, ou seja, em números aproximativos, a 10% dos investimentos globais, com as seguintes fontes: uma taxa de 0,7% do PIB dos países ricos. Nos anos 50 chegamos a discutir 1% do PIB dos países ricos. Isso até hoje não se concretizou. A taxa Tobin sobre as especulações financeiras, que vocês bem conhecem da literatura, que também não avançou até agora. Um imposto sobre as emissões do carbono, com a dupla finalidade de tentar disciplinar as emissões de carbono e de criar um fundo de desenvolvimento includente e sustentável. Por fim, pedágios sobre os ares e os mares a serem cobrados das aeronaves e dos navios pertencentes aos países mais ricos. Este seria uma forma extremamente fácil, do ponto de vista técnico, de aumentar o Fundo de Desenvolvimento Includente e Sustentável. Uma sobretaxa sobre cada passagem de avião ou sobre cada frete. Sempre excetuando os navios e os aviões dos países menos desenvolvidos, ou seja, estabelecendo um esquema diferenciado para diferentes grupos de países. Em paralelo, teríamos que criar uma rede de cooperação científica, redes de cooperação científica e técnica organizadas por biomas, ou seja, por paralelos mais que por meridianos, visando o máximo aproveitamento em base sustentável dos recursos renováveis de cada bioma para a produção de energia, alimentos e demais bens de consumo necessários ao bem-estar das populações. Em paralelo, os países membros das Nações Unidas poderiam se comprometer a preparar esboços de planos de desenvolvimento de longo prazo, 2016-2030, para acertar os pontos de partida, diminuir as diferenças, etc. E, em seguida, um plano de 20 anos, 2031, 2050. E esses planos, evidentemente, deveriam ser harmonizados com vista à eliminação das eventuais contradições e à geração, sempre que possível, de sinergias positivas, valendo-se para isso do fundo e das redes de cooperação científica e técnica mencionadas acima. Ou seja, colocar realmente no centro do debate a ideia de que os mercados não sabem se autogovernar e têm a pele grossa e que, portanto, chegou o momento para pensar como construir um plano de desenvolvimento mundial baseado nos princípios que já foram mencionados.
Para evitar uma corrida às produções materiais ilimitadas, com consequências deletérias para as condições climáticas devido ao aquecimento global excessivo, os planejadores deveriam colocar no centro da sua atividade a questão seguinte: o quanto basta no que diz respeito ao consumo material, respeitando os direitos iguais de todos os tripulantes humanos, presentes e futuros, da nave espacial Terra. O ponto de partida desse planejamento, alicerçado no diálogo democrático entre todos os atores sociais do processo de desenvolvimento, deve ser o conceito da, abro aspas, civilização do ser na partilha equitativa do ter. A citação vem da obra de um dominicano francês que andou muito pelo Brasil, Lebret. Sabendo, por outro lado, que o céu será sempre o único limite para as atividades imateriais de índole cultural e lúdica. Portanto, veremos no futuro uma redistribuição do tempo hábil das nossas sociedades em favor do homo ludens, do homem que brinca, e em detrimento do homo faber, o homem que trabalha, que dá duro. Esse conceito do homo ludens e homo faber vem da obra de um escritor holandês, Huizinga, e que, a meu ver, merece ser uma boa releitura. Lembrando ainda a frase de Gandhi, needs, not greed, ou seja, necessidades e não concupiscência. É de se esperar que a compatibilização dos planos nacionais de desenvolvimento e a elaboração eventual de um plano mundial de desenvolvimento includente e sustentável conte com a cooperação ativa das comissões regionais das Nações Unidas, do PNUD, a agência a ser eventualmente encarregada da elaboração do Plano Mundial, como também do Banco Mundial e dos bancos regionais. A próxima etapa da cooperação internacional requer, portanto, a incorporação urgente de dois conceitos fundamentais. Por um lado, os contratos sociais, negociados democraticamente entre todos os atores do processo de desenvolvimento em vários níveis, local, nacional, regional e mundial. Por outro lado, o planejamento participativo plurianual, voltado à implementação destes contratos sociais, com a possibilidade já mencionada de articular os planos nacionais num plano mundial. Não temos o direito de dilapidar recursos potencialmente escassos frente à imensidade dos objetivos sociais que devem ser atendidos. E não devemos deixar a alocação desses recursos escassos ao jogo irrestrito das forças de mercado, que, como eu já disse, têm a vista curta e a pele grossa. O planejamento esteve na moda, talvez cedo demais, quando os planejadores dispunham como ferramenta principal do ábaco. E, ademais, não havia condições para um debate genuinamente democrático. Seria uma ironia cruel da história renunciarmos ao planejamento no momento em que podemos nos valer da informática e das condições políticas favoráveis a um diálogo construtivo entre todos os partícipes dos processos de desenvolvimento. Portanto, devemos com certa urgência estabelecer um roadmap, um itinerário.
pedir, como já foi dito, aos países das Nações Unidas que preparem nos próximos 2 anos seus esboços de planos de desenvolvimento plurianuais para o período 2016-2030 e, ao mesmo tempo, pedir às comissões regionais das Nações Unidas que organizem, a partir de 2014, reuniões regionais destinadas a compatibilizar e harmonizar os planos dos seus membros, de maneira a poder abordar em 2015 a construção de um primeiro Plano Mundial de Desenvolvimento Includente e Sustentável para 2016-2030. Lembrando que um segundo Plano Mundial deveria abranger um período de 20 e não de 15 anos, de modo a nos levar aos meados do século e o que eu chamaria ao fim do desenvolvimento, ao se dar ao desenvolvimento o conceito, ou seja, de um desenvolvimento pensado unicamente como um crescimento do produto material. O futuro, esse futuro ao qual, a meu ver, poderíamos estar chegando em meados desse século, consiste a pensar num desenvolvimento onde a produção material per capita passa a ser praticamente estacionária, o que na literatura se chamou de steady state. E uma parcela cada vez maior do tempo da sociedade vai à produção de bens imateriais, de bens culturais no sentido lato da palavra. Reconheço que é uma visão otimista do futuro, mas não penso que seja uma visão fora do nosso alcance. E é, portanto, nessa direção que deveríamos começar a trabalhar, utilizando a Rio+20 como o ponto de partida. Eu não creio que a Rio+20 tenha claramente desenhado esta, vamos dizer, trajetória, mas nada do que aconteceu na Rio+20 contradiz esta possibilidade. Por isso, eu penso que é por aí que deveríamos encaminhar os debates sobre como avançar a partir da Rio+20 no Brasil, mas não só no Brasil, na América Latina, no mundo, e sempre tendo presente essa geografia de cooperação por biomas, ou seja, o trópico úmido com o trópico úmido, o semiárido com o semiárido e assim por diante. Isso não bate com a rede das relações econômicas internacionais estabelecidas no passado. É uma nova geografia de cooperações internacionais que deveríamos estar promovendo. Aproveito para dizer que vejo no Brasil e na Índia os dois abre-alas desse novo processo. Sobretudo porque vocês têm 4 séculos de cooperação que não se chamou assim entre o Brasil e a Índia, pelo fato de que as caravelas portuguesas que iam à Índia não velejavam ao longo do litoral africano, e sim aproveitavam os ventos alísios para atravessar o Atlântico até o Brasil,
esperavam a mudança dos ventos alísios para sair do Brasil até o sul da África e daí iam à Índia, o que gerou vários séculos de cooperação. Para mim, o símbolo é sempre aquilo que vocês chamam o coco da Bahia, e que não é baiano, como todo mundo sabe, que entrou no Brasil pela Bahia, mas que vem lá longe da Índia. Então, reexaminar esta história, ver que tipo de cooperações se criaram ao redor da época de Vasco da Gama, ou seja, o nome que Panikkar, um grande historiador indiano, dava à época colonial. A partir daí, pensar que tipo de cooperações podem ser construídas hoje. E lembrar-se que o Brasil e a Índia, como abre alas, têm a capacidade de mobilizar um grande número dos países emergentes e de colocar os países emergentes juntos no diálogo internacional sobre os desenvolvimentos futuros. Eu vivi de Varsóvia, em 1955, o que foi a Conferência de Bandung. Não sei se todos aqui se lembram do que foi essa primeira conferência de solidariedade dos países afroasiáticos, com os 5 líderes na mesa: Nehru, Nasser, Zhou Enlai, Sukarno e Krumah. Foi um momento extremamente importante da história, que vale a pena lembrar e ao qual vale a pena voltar, não com uma lágrima de saudade, mas como um começo de uma nova era de cooperações científicas e técnicas, capaz de dar ao conjunto dos países emergentes um papel cada vez mais destacado na conduta da política mundial, na conduta do sistema das Nações Unidas. Esse programa pode parecer ambicioso demais, mas eu gostaria de lembrar, terminando, que para avançar nessa direção não é necessário mudar a estrutura do atual sistema das Nações Unidas, e sim aprender a usá-la de uma maneira diferente. Temos as comissões regionais, temos os bancos regionais, temos o PNUD. Não gastemos tempo em inventar organizações novas. O nosso esforço deveria ir em dar novas tarefas às organizações existentes, obviamente ajudando-as a se ajustar para fazer frente a essas novas tarefas. Portanto, eu gostaria de terminar dizendo que, por mais ambicioso que possa ter parecido vamos dizer, o que eu acabo de dizer, não há razão para pensar que não possamos avançar nessa direção, conquanto os países em desenvolvimento se decidam a, vamos dizer, atuar de uma maneira politicamente mais ativa no sentido da reforma do sistema das Nações Unidas que seria necessária para
melhorar o desempenho da economia mundial, guardando as direções que eu acabo de desenhar como diretrizes do desenvolvimento futuro. Portanto, a minha mensagem é, por um lado, essencialmente otimista. Yes, we can. We still can. Ainda podemos. Ainda podemos. Se não perdemos esta oportunidade de mudar de rumo e de pesar de uma maneira mais forte sobre vamos dizer, o desenvolvimento do sistema das Nações Unidas. Agora, ainda podemos não significa que podemos postergar as ações. Temos algum tempo à frente. Aproveitemos esse tempo para caminhar tendo presente como objetivo a ideia de que não há razão que a economia mundial não seja administrada, conduzida a partir de uma visão mundial baseada num contrato social, num mega contrato social, e traduzida num planejamento mundial a longo prazo, dando, obviamente, a cada país, e dentro de cada país, a cada região e a cada sub-região, espaços de autonomia para ir propondo soluções mais adequadas à oferta dos recursos potenciais, com ênfase especial sobre os recursos renováveis, porque os recursos renováveis, bem administrados, são recursos que vão se reproduzir no futuro. É com essas ideias que eu acho que nós deveríamos estar discutindo após Rio 2012 com nossos alunos nas universidades e com os nossos políticos nos lugares onde nós vivemos. Lembrando que as principais batalhas políticas deverão sempre ser travadas a nível de cada país membro das Nações Unidas. Vocês têm à frente um desafio que só brasileiros poderão enfrentar no Brasil, e isto é verdadeiro de todos os países membros das Nações Unidas. Mas nada impede que países membros das Nações Unidas se unam em coalizões, blocos, e tentem pressionar o sistema global para que se adeque às novas tarefas deste momento. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Sachs.
Sem essa floresta de microfone, agora eu chamaria à mesa a professora Vanessa Petrelli, presidente do IPEA. Depois eu sento ali que eu vou mudando. Tá, depois eu saio disso. Bom, a gente vai precisar de tanto microfone. Bem, Vanessa Petrelli também não precisa de grandes apresentações para o público que está aqui. É a vantagem de ter grandes conferencistas é essa, a gente não precisa explicar muito quem é quem. De qualquer maneira, eu queria só lembrar que a professora Vanessa Petrelli Correia, ela é mineira, que não explica muita coisa, mas explica, por outro lado. Ela é doutora em Teoria Econômica pela Unicamp, onde também ela fez o mestrado dela, também em Teoria Econômica. Ela trabalhou nesses anos todos de vida acadêmica, de pesquisadora, trabalhou com temas difíceis para mim, que não sou economista, como determinação de juros, dinâmica de fluxo de capitais, sistema financeiro nacional, mercado de capitais e outros menos cotados para mim. Mas o que eu queria destacar são 3 coisinhas apenas. A Vanessa pertence, uma das fundadoras, e foi diretora de 2 sociedades que são muito importantes para nós aqui do Centro Celso Furtado, porque tem muita afinidade com os temas que nós aqui entendemos serem importantes para discussão e debate. Ela foi diretora, fundadora e, enfim, dirigiu a Sociedade de Economia Política, e nós aqui acreditamos na economia política, nessas 2 palavras juntas, e a Associação Keynesiana Brasileira. A Vanessa era diretora de macroeconomia do IPEA até recentemente, quando foi chamada a assumir a presidência do IPEA, e ela brevemente vai fazer parte, ela foi chamada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ela foi chamada a integrar o painel da ONU, que vai discutir os objetivos de desenvolvimento do milênio pós-2015. Eu queria só lembrar que a colaboração Centro-IPEA tem sido muito frutuosa. Nós, de uns 3 anos para cá, 3 ou quase 4, nós fizemos uma parceria que está sendo muito boa. Nós estamos organizando uns cursos de macroeconomia e desenvolvimento com o IPEA. Nós já fizemos uns 20 cursos desses pelo Brasil, todos com muito sucesso. Esses cursos são dados. Uma das metas do centro é sair, sempre quanto possível, um pouco do eixo Rio-São Paulo e tentar, de fato, viajar pelo Brasil, e pelo interior do Brasil. E esses cursos têm sido dados basicamente em cidades menores, em não capitais, em cidades médias, pelo interior do Brasil. E têm sido dados, ano passado, eu me lembro de alguns, eu teve em Vitória da Conquista, teve em Campina Grande, teve em Caxias do Sul. Nós já tivemos uns 20 cursos, e esses cursos se dirigem muito mais, são cursos de formação, eles se dirigem muito mais a funcionários das secretarias de planejamento, secretarias de fazenda, estaduais e municipais, e é um curso de uma semana, de 4, 5 dias úteis, e nós já tivemos uns 20 nesses 3 anos, são cursos muito demandados, e este ano nós vamos ter 6 ao todo, já tivemos 3. Então, nós estamos, acho que é um bom exemplo de parceria que o Centro Celso Furtado pode fazer, e essa foi muito acertada, e é com muito prazer que eu chamo vocês, então, peço a vocês para ouvirem a palestra da Vanessa Petrelli. Muito obrigada. Bom, vou pegar aqui meu relógio, porque senão... Sim, eu queria, antes, um instantinho, tem aqui um aviso rápido. Quando a Vanessa acabar a palestra dela, haverá uma mesa sobre política industrial, e a 1h15, na hora que começar, enfim, o almoço aqui do lado, foi feito um filme, agora recentemente, pelo MST, sobre o Celso, um documentário.
E o pessoal do MST vai passar esse filme aqui a 1h15. O filme vai ser passado aqui no auditório, mas também vai ser transmitido aqui no telão do lobby. Então, caso vocês queiram ver o filme, ou vai ser aqui, haverá alguma pessoa do MST, eu vou estar aqui também para discutir um pouco com a cineasta, e o filme vai passar aqui do lado também. Muito obrigada. Vou sentar aqui do lado para ir passando. Bom, primeiro, bom dia a todos. Quero agradecer ao Centro pelo convite da palestra e a honra de estar aqui depois do professor Inácio Sachs, que é, né, uma sumidade na discussão do desenvolvimento. E o desenvolvimento pensado como um todo, né, em suas várias vertentes, que incorpora a questão econômica, social e ambiental profundamente hoje, estando clara a questão da importância da questão ambiental. Hoje eu não vou fazer aqui a discussão sobre... vou passar aqui, senão não vai dar tempo. Não vou entrar especificamente na questão dos desafios da questão ambiental para o Brasil, que é uma das coisas que, justamente por eu estar nesse painel da ONU, estou me debruçando aí num estudo aprofundado dos grandes debates, de todas as questões que estão em foco aí, entrando em contato com o pessoal de todas as áreas aqui do Brasil, para a gente poder levantar essa discussão. No caso da ONU, esse painel que eu vou participar é um painel que não é intergovernamental. As pessoas são chamadas em suas próprias competências, a ideia é que seja um painel, que eles chamam de high level panel. Mas a questão fundamental é o seguinte, que de fato você vai representando o país. E é importante que esse painel que vai discutir o desenvolvimento do milênio, né, quer dizer, discutir a questão dos ODMs e como vamos avançar para além dos ODMs, né, que é uma discussão muito importante para os países subdesenvolvidos, também ande em paralelismo com outra grande discussão, que daí sim vai ser feita em nível dos governos, que é o debate dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma das grandes conclusões e determinações da Rio+20, que é a organização desse painel, organizado por países, que leve adiante o debate do desenvolvimento, colocando explicitamente a questão da sustentabilidade no centro do debate. Porque dentro da discussão dos objetivos do desenvolvimento do milênio, voltada principalmente para os países subdesenvolvidos, um dos objetivos é a questão da sustentabilidade. E é um dos objetivos que não exatamente foi alcançado, ainda que o Brasil seja um dos que avançou nessa perspectiva. Então, o ODS traz a questão da sustentabilidade para o centro, efetivamente, do debate, articulando com a questão do desenvolvimento social, que foi uma das coisas que o Brasil levou com muita força na Rio+20, a compreensão de que desenvolvimento sustentável incorpora de forma inequívoca o pilar social e ambiental. O pilar social é um dos pilares fundamentais do debate. Então, dentro da discussão que eu queria trazer aqui para vocês, já apresentei essa discussão em outros ambientes, talvez alguns que já estejam aqui já tenham ouvido, mas é a discussão que a gente queria debater, a questão de que a economia brasileira, nos últimos anos, passou por importantes mudanças que mudaram a dinâmica e o próprio desenvolvimento brasileiro. Na medida em que a dinâmica de crescimento brasileiro, ela passa a ser uma dinâmica de crescimento mais inclusiva e, em última instância, passa a estar voltada mais para o mercado interno. Isso tem consequências dinâmicas para a economia brasileira, mas define uma mudança de padrão de desenvolvimento, na medida em que há uma mudança profunda na estrutura de distribuição de renda e uma redução importante da pobreza. Essa não é uma questão de menor importância. Aqui não estou aqui como defensor do governo, mas sim como uma estudiosa do tema e trazendo dados interessantes sobre essa questão. Mas um dos elementos, ninguém aqui está dizendo que
as mudanças são suficientes para a questão social brasileira, que é ainda um país extremamente desigual, não só em termos de distribuição de renda, mas também em termos de distribuição territorial dessa renda. Esses são debates importantes que nós temos que avançar de forma inexorável. Mas é importante, quando a gente analisa o desenvolvimento brasileiro, especialmente num período de queda do crescimento, entender que este rumo é um rumo importante e não está absolutamente, a nosso juízo, superado e nem deve ser colocado outra abordagem no local, nessa discussão. Então, a minha discussão vai muito nesse sentido de mostrar a mudança estrutural do crescimento brasileiro e do próprio padrão de desenvolvimento brasileiro, uma vez de que o padrão de desenvolvimento de um país ele é organizado por sua estrutura, aí pegando a abordagem da Maria da Conceição de Tavares, nos seus livros Ciclo e Crise e Desenvolvimento Brasileiro, por uma estrutura de distribuição de renda, por uma estrutura de financiamento, por uma estrutura produtiva e por uma relação específica do país do exterior, isto articulado com a questão da própria política macroeconômica. Mas essas estruturas definem como elas se articulam, definem a dinâmica do padrão de desenvolvimento. E o que define também esse arcabouço é uma relação específica Estado-mercado-sociedade. A gente acredita que houve mudanças importantes da relação Estado-mercado-sociedade, que podemos criticar, inclusive o limite desse avanço, mas que levaram a uma mudança importante na dinâmica da economia brasileira a ponto de mudar a estrutura de distribuição de renda, e isso define mudanças importantes na própria estrutura da demanda e uma nova articulação do padrão de desenvolvimento. É esse elemento que a gente quer trazer para vocês. Então, a gente acha que nós temos um período de transição a esse novo padrão, que ele só pode definir-se um novo padrão na medida em que períodos anteriores você foi fazendo modificações que propiciaram uma mudança mais específica nesse padrão. O elemento propulsor inicial, sem dúvida, é a Constituição de 88, que define os direitos inexoráveis da sociedade brasileira e a questão dos direitos sociais à educação universais. Este é um pilar fundamental e que possibilita as mudanças que virão posteriormente. E, principalmente, nos períodos anteriores, mudanças importantes que definiram a possibilidade da mudança do padrão, uma delas, inclusive, o ajuste das contas públicas, que não vou tratar aqui. Mas um dos elementos que nos indica uma mudança de padrão é o fato de que você passa a ter taxas de crescimento relativamente maiores do que o período anterior. É claro que isso vai estar articulado com toda uma dinâmica internacional, mas, de qualquer forma, nós vemos que de 2004 a 2011, a taxa média de crescimento da economia brasileira é de 4,3% ao ano, bastante superior à dos períodos anteriores. E aqui, pegando o ano de 2011, que é um ano de decréscimo, e a gente acha que isso está relacionado não só à questão do cenário internacional, mas também a alguns movimentos de política macroeconômica que também na verdade, reforçaram o movimento de desaceleração, e eu vou falar rapidamente sobre isso, né? Então, a economia brasileira cresceu, em média, 2,5% ao ano entre 84 e 2003 e 2,2% ao ano entre 94 e 2003. Tá? Então, portanto, mesmo a queda de 2011 está acima dos 2,5 e do 2,2 dos períodos anteriores. Tá? É claro que não chega ao nível do milagre econômico, de 7,5, mas a gente acha que, outra coisa importante, que o número por si não diz tudo o que aconteceu. E dentro da discussão de desenvolvimento sustentável, um dos elementos importantes é a análise de novos indicadores para entender o desenvolvimento dos países. Porque aqui a gente está vendo apenas o número e não está vendo as mudanças estruturais. Existem países, especialmente dos BRICS, que careceram mais do que o Brasil, né? No entanto, não fizeram as políticas de distribuição que o Brasil fez. Então, o Brasil cresceu relativamente menos, mais distribuindo. Portanto, nós temos que ter indicadores que explicitem essa questão. Este é um dos grandes debates que eu acho que a gente tem que levar em diante nesses fóruns de discussão.
Então, o crescimento brasileiro se deu em nível da agricultura, da indústria e do setor serviço, né? Um dos elementos importantes, cresceu o consumo, mas cresceu o investimento. Uma das grandes discussões, hoje nós estamos aí, o modelo acabou ou não acabou, por conta aí da desaceleração do ano passado e desse início desse ano também não ter sido absolutamente fabuloso. Uma grande questão de que o modelo brasileiro estaria meramente baseado no consumo. Dentro da nossa concepção, não é essa a questão. O consumo cresce, mas o investimento cresce mais do que o consumo. O modelo é consumo e investimento. A percepção de que é o consumo que puxa é uma percepção limitada e que não compreende o modelo como um todo. Esse é um dos elementos que a gente gostaria de trazer para o debate, né? Então, o que a gente vê é que o consumo cresce, mas a taxa de crescimento do investimento é maior do que a taxa de crescimento do consumo. Tá? Esse é um dos elementos importantes. E vou dar um dado no final de que a poupança brasileira também cresce, a despeito de algumas informações equivocadas a esse respeito. Bom, então, dentro dessa discussão, para nós, a experiência de crescimento inclusivo verificada no país no período se deveu à combinação de 3 fatores básicos. Cenário internacional particularmente favorável, que dinamizou os setores ligados a commodities. A gente acha, depois eu vou falar disso, que esse setor puxou, mas depois os outros setores, na verdade, geraram um crescimento da economia doméstica. Segundo, dinâmica redistributiva interna por meio dos aumentos concomitantes do salário mínimo, das transferências públicas de renda e do crédito às famílias. Sempre citada o crédito das famílias e é um dos elementos importantes. Terceiro, papel do Estado na coordenação do financiamento dos investimentos privados, complementados por investimentos públicos, principalmente a partir do PAC. Então, o modelo, na verdade, puxa inicialmente pelo setor exportador, depois, na verdade, há todo um movimento de dinâmica redistributiva, né, que gera importantes impactos sobre emprego e sobre distribuição de renda, que gera isso junto com crédito, gerando impacto sobre consumo, mas, para além disso, investimento privado e, especialmente, investimento público depois de 2006. Esse é um dos elementos. Então, o modelo, na verdade, articula todos esses elementos. A perspectiva, então, é de que entramos num desenvolvimento mais inclusivo, com redução da pobreza, maior distribuição de renda e redução do nível de desemprego. Ninguém está dizendo aqui que estamos num paraíso, numa situação maravilhosa. No entanto, nós estamos avançando nisso, coisa que anteriormente não havíamos feito, né? E há um aumento também da wage share, que é a participação do salário na renda. Tá? Qual é a perspectiva? Inicialmente, o crescimento foi puxado pelo setor externo, mas depois de 2006, o crescimento foi puxado essencialmente pelo mercado interno. Esse é uma especificidade do Brasil. Outra especificidade brasileira, você tem crescimento com queda importante do desemprego metropolitano e queda importante da desigualdade de renda pessoal. Países dos BRICS não fizeram isso, certo? Então, essa é uma especificidade importante. Componentes que influenciaram o crescimento econômico brasileiro. Como a gente falou inicialmente, puxado pelo setor externo, o preço favorável das commodities, o efeito China e Ásia, né? E mais liquidez internacional, sem dúvida, é um período virtuoso de crescimento, não só do Brasil, como dos BRICS em geral, como da América Latina. Então, não é o Brasil que está crescendo sozinho mais do que a média dos países avançados. A América Latina, Ásia, né? BRICS, né? em geral, e o Brasil dentro disso. Então, não é o crescimento dos últimos anos, não é específico do Brasil. No entanto, nós fizemos isso junto com políticas públicas de transferência de renda, como eu já falei, salário mínimo, etc., e isso gerou um processo de redução de desigualdades. Então, alavancas do crescimento, primeiro, o cenário externo favorável, que propiciou um movimento, que aí está no azul, de situação favorável, né, da balança comercial, ainda que arrefecendo mais recentemente. Isso foi um elemento, sem dúvida, que puxou o crescimento inicialmente. Tá? Então, tanto as exportações quanto as importações cresceram, como vimos nos últimos 2 anos aqui, o grande crescimento é das importações e não mais das exportações, que é claro que é um dos problemas aí que nós temos que enfrentar. Tá? Mas, além disso, também, mesmo no período de crescimento das exportações, como nós entramos
na articulação do crescimento pelo que a gente chama de linha de menor resistência, que foi você se articulando mais rapidamente a melhora dos preços internacionais de commodities, né? Você aumentou as exportações em ramos tecnologicamente menos sofisticados, não que isso não tenha gerado importações nesse setor, também houve, exportações também houve, mas há uma piora relativa do perfil das exportações brasileiras, se a gente compara produtos básicos e produtos manufaturados, o que está mostrando aí. Tá? Agora, isso aí, não vou tratar disso aqui, é uma discussão que precisamos qualificar muito bem com respeito à questão da chamada desindustrialização, que é um debate muito importante, se há ou não há, mas uma das grandes questões é a compreensão de que nós estamos num novo momento de dinâmica de comércio internacional, em que parte da produção que estava nos Estados Unidos e Europa vai para a Ásia, especialmente para a China, construindo-se novas cadeias globais de valor, há uma mudança da geografia internacional. Então, como é que o Brasil se insere dentro disso aí é um dos grandes debates atuais. Não dá para se inserir da mesma forma que anteriormente. Sem dúvida, há toda uma preocupação com relação do aumento do componente importante em vários ramos e o que precisamos fazer sobre isso. No entanto, esse é um debate que precisa ser bem qualificado. Posteriormente, teremos exatamente esse debate, hoje mesmo, essa questão, e por isso eu não vou tratar aqui. Outra alavanca, que foi aqui depois da puxada do setor externo, passa a puxar para o setor interno, que é o aumento do salário mínimo, aumentos reais do salário mínimo, depois mostro como isso se articula. Terceira alavanca, a popularização do acesso ao crédito, e isso, óbvio, tem a ver também com o aumento do emprego e da formalização do emprego, também tem relação com isso aqui. Tá? O outro é o peso do setor público no investimento da economia. Certo? Os investimentos públicos crescem sobremaneira, não só investimento não só a formação bruta de capital fixo das administrações públicas, mas também investimento das estatais federais e outra coisa, que é a questão dos desembolsos do BNDES, em termos da importância disso para o financiamento do setor privado. Então, o setor público tem um papel fundamental nessa dinâmica que se estabelece aí. O investimento público é um dos motores do crescimento. Esse é um dos elementos fundamentais. Portanto, o debate de que o modelo é de consumo é uma ideia completamente superficial do que aconteceu na economia brasileira nos últimos anos. Então, para se ter ideia, a economia brasileira tem sido puxada pelo mercado interno desde pelo menos 2006, especialmente em comparação com os países latino-americanos. Então, aqui esses dados são contribuição dos componentes da demanda agregada, a taxa de crescimento do produto. O verdinho é a contribuição do setor exportador. Como a gente vê, para o caso brasileiro, depois de 2004, a composição do setor exportador do Brasil para a taxa de crescimento do produto se reduz, torna-se negativa e, na verdade, a contribuição positiva é do consumo e do investimento. Nos outros países da América Latina, isto não acontece e, em grande parte dos BRICS, também não. Não trouxe os dados dos BRICS, mas também não. Tá? Então, México, vejam lá o verdinho, Argentina, o verdinho, Chile, o verdinho, Colômbia, o verdinho, Venezuela, o verdinho. Certo? Então, se a gente só pega dados de PIB, a gente não vê as coisas que estão acontecendo internamente no Brasil e as mudanças estruturais pelas quais passou a economia brasileira. Então, o crescimento exógeno puxou a arrecadação, inicialmente, portanto, ele começa a puxar, isso aumenta a carga tributária, né? Isso possibilita as transferências de assistência e previdência. O aumento da carga tributária, um dos elementos que vai estar aqui no próximo slide, é de que, de 2004 a 2011, o crescimento da carga tributária se deu pelo crescimento da economia. Antes de 2004, foi, em grande parte, pela criação de novos tributos. Né? Depois de 2004, é pelo crescimento, não é criação de novos tributos. Né? O crescimento possibilita o aumento da carga tributária e isso possibilita o crescimento das políticas sociais, especialmente das transferências de assistência e previdência, né? E sem que isso prejudique o ajuste fiscal. Né?
agora no período de decrescimento, é que a coisa se coloca como problemática. Porque quando você está crescendo, o aumento da carga tributária permite você continuar com as políticas, mantendo um superávit expressivo de 3% do PIB, sem tirar o PAC do superávit. Quando o país começa a decrescer, o negócio começa a ficar mais complicado, porque manter a política de crescimento, a carga tributária não cresce na proporção anterior, por conta de que você começa a crescer menos. Tá? Mas isso vai definir uma mudança de dinâmica para a economia brasileira. Aqui eu coloquei, talvez vocês não consigam lá, mas para ver o movimento da dinâmica interna. Isso aqui, gente, está no PPA do Brasil, da época de 2004, explicando o que seria essa dinâmica nova. Então, os PPAs, na verdade, não são muito exatamente seguidos. No entanto, esse PPA que fala da construção do consumo de massas não é completamente seguido, mas ele mostra ali uma dinâmica que a gente tirou lá do PPA, tá? Que é aumentos da renda dos mais pobres por meio de políticas públicas redistributivas, mais ampliação de crédito, gera aumentos da demanda por alimentos processados, vestuários e calçados, artigos de higiene e limpeza, produtos farmacêuticos, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, materiais de construção, mobiliário, serviços, supermercados, etc. Esses aumentos, isso gera aumentos ainda maiores no investimento privado, que se move para responder a isso, auxiliados por investimento público, e em muitos casos financiados pelo setor público, especialmente pelo BNDES. E o importante do investimento público é que ele é um investimento autônomo. Ele puxa, mesmo que não seja definido por aumentos de demandas de consumo. Né? Então, o papel do investimento público como um investimento que puxa, que sai à frente, é um dos elementos fundamentais. Porque vocês sabem que o investimento puxado pelo setor de bens de consumo salário e bens de consumo duráveis tem problemas dinâmicos de continuidade. Enquanto que o investimento público em infraestrutura, etc., ele sai na frente puxando e tem um papel fundamental. Isso gera aumentos da produtividade, ainda que depois de 2009 a produtividade tenha se mantido estagnada, mas entre 2004 e 2008 há um crescimento, não maravilhoso, mas há um crescimento da produtividade. Tá? Novos aumentos na arrecadação pública e na renda dos mais pobres, né, faz girar de novo o processo. Tá? Então, a arrecadação tributária depois de 2004, como eu falei, cresceu, não por conta da criação de novos tributos, tá? Mas por conta do aumento do emprego, da formalização do mercado de trabalho e da lucratividade das firmas e crescimento da economia geral. A gente está lá no IPEA lançando, provavelmente no mês que vem, uma coisa que a gente chama de panorama das finanças públicas, em que esses dados aqui, que geram essa conclusão aqui, estão bem detalhados, o aumento da carga tributária, inclusive por setor, e dá para ver claramente essa conclusão. Tá? Então, a gente vê a evolução da carga tributária, que chega a 35%, tá? Em níveis da OCDE. O resto da América Latina não chega nesses níveis, o resto dos BRICS não chega nesses níveis. Isso aqui é uma coisa propiciada pela Constituição de 88 e pelas decisões aí de política econômica. Então, o Sistema Único de Saúde cobre toda a população brasileira, mais educação pública, mais transferência pública das famílias, consolidam o projeto desenhado em 88, ainda que bastante parcialmente. O modelo não está completo. Então, na verdade, nós temos aumento de crescimento, aumento da arrecadação e aumento do salário mínimo. Ora, o aumento do salário mínimo, ele propicia um aumento nas transferências de assistência e previdência, porque grande parte dessas transferências de assistência e previdência estão ligadas ao salário mínimo. Tá? Então, quando você aumenta o salário mínimo, você aumenta a distribuição das mesmas, né? E isso tem impactos macroeconômicos. Portanto, a política social tem impactos macroeconômicos. Esse é um dos elementos importantes que, geralmente, os analistas que falam que o modelo é só de consumo não utilizam nenhum desses dados e não analisam nenhuma dessas perspectivas. Então, para se ter ideia, né, hoje, as transferências de assistência e previdência totais chegam a quase 15% do PIB. Isto é um valor enorme. Né? Para ter uma ideia, o regime geral de previdência social chega a 6,79% do PIB, e o Bolsa Família 0,41% do PIB.
né? Bolsa Família é um dos elementos importantes para a redução da pobreza, mas o salário mínimo é fundamental para a mudança da dinâmica da estrutura de demanda da economia brasileira. E dentro do salário mínimo, o salário mínimo ele afeta regime geral da Previdência, bem fortemente, regime geral da Previdência, LOAS, bem fortemente. Quase toda, uma parte do regime geral da Previdência é até um salário mínimo, e LOAS é praticamente um salário mínimo. Tá? Então, quando o salário mínimo sobe, sobem todas essas distribuições, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe os dados aqui, recebem até um salário mínimo, tá? Pegando os dados de 2011, 15 milhões de pessoas, mais 659 mil pessoas. Então, 15 milhões, quase 16 milhões de pessoas recebem benefícios do regime de previdência social até um salário mínimo. Portanto, quando o salário mínimo aumenta, o peso disso aqui sobre o PIB aumenta. É claro que uma parte é mais do que um salário mínimo, portanto, o aumento não é exatamente proporcional. Quando aumenta o salário mínimo, aumenta o peso do regime geral de previdência social. No entanto, tem uma influência importante, e no caso do LOAS é direto. Quando aumenta o salário mínimo, aumenta a participação o peso disso no PIB. Então, aqui é só para mostrar a dinâmica do regime geral da Previdência Social. Ele chega, em 2010, a 6,76% do PIB. Em 2011, permanece ainda em 6,79% do PIB. Então, para ter ideia dos números, as transferências agregadas atingem 15% do PIB. Os benefícios do regime geral da Previdência Social ultrapassam 25 milhões de pessoas. Quase 4 milhões de pessoas recebem LOAS. Mais de 13 milhões de famílias e mais de 40 milhões de pessoas são assistidas pelo programa Bolsa Família. Cerca de 16 milhões de brasileiros recebem abono salarial e quase 8 milhões recebem seguro de desemprego. Isso aqui não é propaganda de governo, é para mostrar que isso aqui gera uma dinâmica interna de consumo que tem impactos, e isso vem junto com... ou seja, esse pessoal, grande parte, não estava incluído no mercado. E esse é um dos grandes debates, articulando aqui com o professor Inácio Sachs, para países subdesenvolvidos como o Brasil. Nós estamos numa fase de incorporação de pessoas. Enquanto que os países avançados não estão incorporando pessoas, nós estamos incorporando pessoas, e isso é um desafio, porque qual seria o padrão de consumo dessas pessoas? Estamos incluindo parte dessas pessoas num padrão de utilização de carro, uma pessoa por família. Não dá. O Brasil tem que pensar nisso. Então, mais do que pensar a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável pensado como amplamente para o mundo, nós temos que pensar isso para o Brasil. Nós estamos incorporando gente, estamos entrando em cidades de porte médio, crescendo e virando cidades de 1 milhão de habitantes, sem pensar nisso, sem pensar na questão do lixo, sem pensar em como vamos avançar num padrão de consumo altamente problemático. O momento é agora, não é depois, é quando a gente está incorporando essas pessoas ao processo. Esse é um grande debate que a gente tem que internalizar no país, e, sem dúvida, quem tem que estar à frente do debate da economia brasileira não é a Fazenda, é o planejamento. Acho que esse é um dos grandes debates para o Brasil. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui, então, na verdade, a dinâmica é aumento do salário mínimo, políticas sociais e crédito, que geram aumento do consumo. Então, aqui era só uns dados para vocês terem ideia. Taxas anuais de crescimento, né, das transferências públicas de assistência, do salário mínimo, dos empréstimos das pessoas físicas, e isso dá, sem dúvida, um aumento do consumo das famílias. São os 3 elementos juntos. Tá? Mas a dinâmica não é essa só. É consumo mais investimento privado, mais investimento público. Investimento privado, não vou discutir aqui, temos várias questões complexas para discutir sobre isso, e é influenciado pela expectativa de rentabilidade e pela possibilidade de aplicações alternativas, já direi a Keynes, né? E, portanto, é influenciado por vários fatores. Agora, o investimento público, ele tem um papel autônomo de puxar a economia, especialmente quando as contas públicas vão muito bem, obrigado, né?
Então, esse é um dos propulsores fundamentais do modelo. Tá? Então, aqui só para você dar uma ideia para vocês, os dados em azul do investimento público, formação bruta de capital fixo, da administração pública em percentagem do PIB, em azul, e o investimento das empresas públicas em percentagem do PIB em vermelho. Tá? Então, vocês vão ver, de 2004 até 2010, um crescimento contínuo e muito forte de ambos os investimentos. Então, lembrando que o azul aqui é a administração pública em nível federal, estadual e municipal. E nesse outro dado aqui, nós separamos governo federal, estadual e municipal. Eu gostaria de comentar o seguinte, esses dados do governo municipal, só quem tem o IPEA, porque nós fizemos a reconstrução da série que o IBGE não publica mais. Tá? Então, vejam que interessante. O peso dos investimentos dos governos estaduais e municipais. Sem dúvida, parte do caso, no caso dos governos municipais, tem transferências do Estado federado, do Estado, né, brasileiro, para as unidades federadas e para os municípios. No entanto, vocês vejam que a queda de 2011 se deu tanto para o governo federal e muito fortemente para estaduais. Então, esse é um debate importante, tem a ver com dificuldades de gasto, tem a ver com ajustes, né? Mas esta é uma perna importante do crescimento. Né? E quem caiu menos foram os municipais. Mas vejam o peso do estadual e do municipal no investimento público total. Então, é uma discussão importante para a gente avançar. Tá? E outra coisa importante, então o setor público cumpre 3 papéis na aceleração da taxa de investimento, financiando boa parte dos investimentos privados através do BNDES, tá? Isso gera impactos no investimento privado, aumentos da taxa de investimento diretamente pelo peso que tem os investimentos das administrações públicas e das empresas estatais no Brasil, e responsabilizando-se por parte do investimento em infraestrutura nacional, seja pela composição dos investimentos da União e das empresas estatais, seja pela formação de consórcios significativamente financiados pelo BNDES. Então, o papel do Estado no investimento é fundamental. Outro elemento fundamental, já vou terminando, que o crescimento inclusivo, ele gerou um crescimento do investimento e, pasmem, da poupança. Não é verdade que a poupança brasileira tenha caído. A poupança brasileira aumentou nos últimos anos, no caso de 2011, houve uma queda, mas de 2004 a 2010, aumento constante da poupança brasileira. Então, o que não acontece no resto da América Latina, por exemplo. Né? Outro fato importante, os aumentos da poupança, principalmente das firmas, através de lucro retido, e do governo, né? E o menor peso das poupanças das famílias. Ou seja, quando você cresce, você aumenta a lucratividade. Né? E se você está com o governo com boas contas, né, você aumenta a poupança do governo e das famílias. E das empresas. Isso é um elemento importante para o crescimento da poupança do país. Tá? Isso tudo aconteceu com o controle relativo da inflação, com redução de juros, não vou entrar aqui nesse debate macroeconômico. Tá? No entanto, nós temos uma ameaça que tem que ser muito qualificada do termo de reprimarização, mas, sem dúvida, nós temos uma piora na pauta de exportação brasileira. Né? Isso tem, em parte, a ver com a taxa de câmbio, né? Mas tem a ver também com a mudança da dinâmica mundial, né? E da inserção, na forma de inserção no Brasil, nessa nova dinâmica exportadora mundial. Atualmente tivemos um crescimento mais baixo da indústria, né? E é um dos grandes debates do modelo agora é a questão do investimento privado. Mas vejam bem, a questão do investimento privado, a nosso juízo, não tem a ver com a questão do modelo de crescimento inclusivo. Tem a ver com outros fatores de competitividade, tem a ver com a inserção internacional, tem a ver com a política macroeconômica, tem a ver com política industrial, né? Tem a ver com questões estruturais voltadas a isso, mas não pelo fato de você ter ido em direção à política de desenvolvimento inclusivo. A nosso juízo não é essa a questão. Né? Então, para nós, aqui é só das produções de indústria, só para vocês, depois o pessoal que vai falar de indústria vai detalhar isso aqui. Então, observações finais. Houve uma piora do ambiente nos últimos trimestres, o governo tem condições de reverter, porque o que a gente acha?
nos últimos trimestres, houve um investimento, desde o ano passado, no final do ano passado, o investimento público se reduziu, em parte por dificuldade de gastos também, o salário mínimo foi mantido constante e houve importantes constrangimentos de crédito antes da queda da taxa de juros. Então, no período antes de o governo ter iniciado um processo de queda de taxa de juros, etc., ele tinha feito um movimento de segurar o crédito, né? Então, juntou queda da dinâmica internacional, problematização da dinâmica internacional, junto com uma queda do investimento público, junto com o momento que o salário mínimo não cresceu, ora, as alavancas se problematizaram, o país cresce menos. Tá? Então, na verdade, é claro que isso tem a ver com a dinâmica mundial, etc. Mas nós temos alguns elementos que podem nos segurar um pouco sobre isso aí. Primeiro, nós temos boas contas públicas, que nós podemos, e podemos destravar algumas coisas do investimento público. Ontem tivemos até uma grande discussão e lançamento dos pacotes do pacote da Dilma sobre isso, da presidenta. E, além do que, o Brasil é um país que tem grandes oportunidades de investimento, né? Especialmente na área de infraestrutura e, sem dúvida, petróleo e gás, né? Então, oportunidades de investimento existem, tanto é verdade que o Brasil é um dos países que recebe mais investimento direto do mundo atualmente, ainda que a gente deva qualificar que parte desse investimento direto possa ser especulativo, pode e é especulativo, mas sem dúvida nós tivemos grandes entradas de investimento direto, né? Isso é uma dinâmica também nova para o Brasil e para a América Latina. Não quer dizer que hoje não tenhamos problemas, claro que temos. Outro elemento importante é que, eu não coloquei aqui, que o nosso passivo externo está em melhores condições do que no passado, o que não quer dizer que não tenhamos problemas, que em momento de instabilidade internacional pode haver fugas importantes de capital. Agora, o perfil do endividamento do setor produtivo está menos pior do que estava antes naquela crise de 2008. Né? Então, analisar esses elementos é importante, mas o que a gente acha é que houve uma mudança na dinâmica da economia brasileira, puxando mais para o mercado interno, e que esse modelo absolutamente não está acabado. Na verdade, ele está incompleto. A questão da perna do investimento privado e de política industrial e da articulação disso com todo um projeto articulado à política macroeconômica, estando articulada à política produtiva do país. E também, ou seja, é planejamento. Né? Isso é um elemento fundamental que não é inconsistente com a continuidade do modelo de desenvolvimento inclusivo, que é uma característica e especificidade da economia brasileira. Bom, eram essas questões que eu queria trazer. Muito obrigada. Obrigada a você. Rapidamente, muito obrigada, Vanessa. Nós vamos tomar um cafezinho ali fora, só para lembrar que eu fiz um pequeno erro. Depois dessa cafezinho ali fora, nós temos duas mesas, na verdade. Nós temos uma mesa sobre novos temas de política industrial, coordenada pelo Davi Kupfer, que já deve estar aí. E nós temos aqui no auditório, na sala 803, a mesa coordenada pelo professor Clóvis Cavalcante sobre sustentabilidade do desenvolvimento e impactos socioambientais. Nós estamos perfeitamente na hora, o que é muito bom. Agradeço a vocês e aos palestrantes. Então, vamos tomar um cafezinho até 11h25 e depois nós vamos para a mesa. Obrigada. Eu peço a vocês, atenção. O Walter Cândido dos Santos perdeu uma carteira de motorista na recepção. Se alguém encontrar uma carteira de motorista em nome de Walter Santos, favor entregar na recepção. Já está. Desculpe. Então, o Walter eu sei quem é.